Sabe que eu tava me olhando no espelho e tava vendo essas linhas de expressão aqui. O que tu acha que eu poderia botar? Eu acho que talvez um botoxinho pra parar, né, Giba? Mas isso é que não é pecado, não? Será que eu não faço essas coisas, gente? Então, meu povo, Na Nuvem já tá no ar e hoje nós vamos falar sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Será que isso é de Deus? Roda a vinheta. Antigamente era um tabu, mas hoje já se fala muito sobre isso, já tem sido feito. E antes de nós darmos sequência, né, de uma forma até mais detalhada, não, fazer procedimento estético não é pecado. Não é. Nem o Giba falou, às vezes parecia tanto um tabu e também não só tabu, Giba. Parecia algo tão distante, né? Quando a gente falava sobre procedimentos estéticos, falava sobre cirurgias plásticas, mas graças a Deus... A minha esposa, inclusive, a minha esposa, essa aqui no caso está do meu lado, inclusive ela faz eu usar uns cremes lá com aqueles ácido hialurônico para ver se vai paralisando. Os gritos estão rindo aqui porque as esposas deles fazem a mesma coisa. Né, um minoxidil no cabelo, para não perder todo o cabelo. Mas no programa de hoje, a gente, sim, programa na televisão, na rede, seu programa cristão, a gente quer falar sobre estética, cirurgia plástica. Por quê? Porque o crente tem que se cuidar também, gente. O crente tem que se sentir bem. O crente é imagem e semelhança de Deus, então tem que ser uma imagem e semelhança de Deus bonitinho. É, porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente condena os procedimentos estéticos como algo do capeta, como se aquilo fosse um Deus na nossa vida. Não, o cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, também é importante. Claro que desde que isso não ocupe o lugar de Deus. Porque às vezes a gente não a gente condena procedimento estético, mas a gente não condena outras coisas que são deuses na nossa vida. Para nos ajudar então no programa de hoje, a gente trouxe duas convidadas que são amigas nossas, pessoas que a gente considera da família, são a nossa família aqui. A gente está aqui com a Luísa, que vocês já conhecem, a Luísa já esteve aqui em outro programa. Inclusive com a família toda dela, né? O Toro, o Will, a Cake e o Gabriel. A Cake, inclusive, deu mortal no programa. E a nossa amiga também, a Glaci, a Glá. Muito obrigado, Glá, por estar aqui, viu? Muito obrigado, Luísa, por estar aqui. Vocês estão bem? Obrigada a você. Eu muito que agradeço. Bom, muito bem. A Glá é a primeira vez no programa. A Glá é a primeira, né? Tá estreando hoje. E ao contrário do que as pessoas acham, não é mãe e filha, embora pareça, né? Quantos aqui acharam que era mãe e filha? Vocês acharam? Viu? Aí, ó. Ó, todo mundo achou. Convidados aqui, ó. Todo mundo achou cinegrafistas. É minha sogra. A sogra, gente. Mas eu não chamo ela de sogra, porque eu acho que, né, no Brasil, infelizmente, pesam muito o nome de sogra. Então, não pode? Porque não pode chamar de sogra? Não. Minha mãe em lei, né? É uma segunda mãe. A mãe da Ari também eu digo que é minha segunda mãe. Mas eu zoo tanto com a mãe da Ari. Nossa, eu zoo demais. Eu fico assim, às vezes eu... Hoje mesmo, acho que eu tava zoando, né? Aham. Ele fica brincando, mas quando a minha mãe esteve aqui em Belo Horizonte, passou 10 dias junto com a gente, dormindo num quarto do lado. Ele, não sei o que ele inventou nesses 10 dias tudo pra fazer com que a sogra dele se sentisse bem na casa dele. Confortável. Inclusive, deu até de brinde não, né? De presente, um negocinho de lembrança aqui de Minas do cafezinho pra ela levar e sempre se lembrar dele em todo o café. Inclusive, essa história de estética, de cirurgia plástica, eu acho, é uma opinião minha, não sei se a Ari também vai ter, mas eu vejo que a minha mãe e a minha sogra, elas são muito parecidas em vários requisitos, mas quesitos, né? Mas nesse ponto, eu acho que a minha mãe, se ela tivesse condição financeira, a minha mãe já teria feito muita coisa. Muita. Ela disse, meu filho, quando tu ficar rico, eu quero botox. Ela já tinha se revirado de dentro pra fora. A minha mãe disse, eu não sei se eu posso entregar, minha mãe, eu acho que eu não vou entregar alguns detalhes, mas ela disse, aonde der pra botar, eu vou botar, em resumindo assim. Aí já a mãe da Ari, acho que ela já é meio contra. Não, acho que ela é meio contra. Pra ela fazer... Ela é contra, ela é muito cautelosa em tudo.
Então, assim, ela já fez sobrancelha pigmentada, micropigmentação, já foi uma evolução. Não, isso já é Mãe, foi um milagre. Foi um milagre. Ela vai assim. Quer ver eu dizendo pra ela, gente, mãe, quem sabe a gente usa uma calça rasgada. Não, bem capaz de comprar calça rasgada. Porque daí minha sogra diz assim, essas coisas de tatuagem, de não sei o quê. Mas minha sogra, isso aqui que a senhora fez na sobrancelha é uma tatuagem. Glá e Lu, vocês, vamos começar por perguntas básicas. Vocês já fizeram, eu sei. Eu sei porque eu faço parte da família. Mas para de entregar as convidadas. Eu faço parte da família, eu sei. Eu sei que a gente faz parte da família, mas nesse momento a gente deixa elas falarem. Então hoje eu vou deixar a Ari... Não, Giba. Tu que tá agora me assistindo... de ti, tu é a Tu que tá agora me assistindo... Tu que tá assistindo agora no YouTube e na Rede Super de televisão, eu tava olhando ali, depois filma pra mim a Maria, ela parece que tá intercedendo pelo programa, ela fica andando pra um lado e pro outro. Pode filmar, filma lá. Não tem problema, gente. Filma lá. A Maria, gente, ela tá andando pra um lado e pro outro, olhando pro chão. Mostra como é que você tava andando. Ela tava assim, ó, pra um lado e pro outro, eu digo, ela tá orando pelo programa, só pode, gente. É assim mesmo, Lu. Mas continua, meu bem. É isso, vou deixar ela entrevistar, vai, amor? Não, o que o Giba ia perguntar é, por acaso, né, vocês já fizeram algum tipo de procedimento e quais os cuidados que vocês percebem que podem dar como dicas, né? Tá. Começar por mim. Eu já fiz tanto procedimento estético quanto cirurgia plástica, né? Primeira pergunta, eu disse que eu não ia falar nada mais nesse programa, mas é que eu tenho dúvidas. Qual é a diferença de procedimento estético e cirurgia plástica? Ah, é bom isso, verdade. Boa. Esclarece. Assim, eu não sou nenhuma profissional da área, né? Minha área é totalmente diferente, mas eu vou falar no meu entendimento. O procedimento estético, ao meu ver, é aquele que não é, vamos dizer assim, invasivo, que não te corta, né? No caso, por exemplo, o botox, o preenchimento, ele é somente com a seringa. Então, você não precisa tomar uma anestesia geral, por exemplo, ir para um hospital. E, ao meu ver, né, igual a cirurgia mesmo, plástica, que eu fiz, tive que tomar anestesia geral, tive que ter, né, um cuidado por muito mais tempo, né, mais dias, né, tive que usar aquelas cintas e tal. Então, assim, é um procedimento mais a longo prazo, né, mais prolongado. Porém, ele também tem uma durabilidade para o resto da vida. Agora, a questão do preenchimento, né, e o botox, eles têm um tempo também de duração, eles não duram a vida toda. Né? Você tem que ir sempre dando aquele retorno, né, para preencher novamente ou fazer o botox novamente. E tu, Glá, já fez algum procedimento? Eu fiz recentemente, pela primeira vez. Até então não precisava, né? Mas eu fiz um pouquinho de preenchimento nos lábios. Tem até que dar um retoquezinho, que é normal. É normal, é comum, né? E um pouquinho de botox. Olha. Gente, eu nunca fiz. Inclusive, quem estiver nos assistindo agora, quiser patrocinar a pastora Ari, ou me patrocinar com, como é que é o nome disso? Botox. Eu não sei nem o que isso faz, mas se é de graça nós queremos. Facial. Até injeção Patrocina. na testa, né? Patrocina. Injeção na testa, botox. Botox, é injeção na Bah, testa. minha mãe sempre falava, de graça nem injeção na testa. Agora é o botox. Mas não vai ser de graça, vai ser Botox, injeção na patrocínio. testa. É diferente. É uma injeção boa, né? Eu nunca fiz nada dessas coisas assim, de cirurgia plástica nem procedimento estético, só cirurgias normais. Mas essa questão do procedimento estético, assim, a dor, ela é suportável, não suportável? Como é que os cuidados que vocês tiveram que ter? Teve algum perrengue chique aí no meio do procedimento? Já teve perrengue chique. Então, sobre a questão da dor, né? Questão de dor é normal, mas não é, por exemplo, de preenchimento, é aquela picadinha, não chega a ser uma dor tão grande, né? Aí depende também da onde, por exemplo, na boca dói um pouquinho mais e no queixo também, né? Depois eu posso contar assim, os locais certinhos que eu fui preenchendo, mas no queixo
chega a doer assim mais, na boca é muito, muito sensível, né? Então eles colocam uma anestesia local, né? Vamos dizer assim, para doer menos. Mas aí, por exemplo, eu pelo menos na cirurgia plástica, né? Eu não senti dor nenhuma. Tem gente que sente dor, né? Eu coloquei silicone no caso. Aí tem mulheres que reclamam muito de dor nesse pós. E eu não senti nada. Então, assim, varia muito, né? Essa questão aí. E tu, Glá, sentiu muita dor? Então, é muito pessoal, né? O Botox em si não dói, é uma agulha, tipo agulha de insulina. Ele é muito pequena, muito fininha. Não dói, não precisa anestesia. Os preenchimentos precisam de anestesia porque eles são feitos, dependendo da quantia, não é com agulha, e sim com cânulas, uma cânula. Tipo um caninho. É um caninho, é uma cânula. É um negocinho compridinho assim, que é um caninho, literalmente. Então, se faz anestesia antes, se aplica anestesia antes, porque não dá, dói muito. Mas com anestesia não, aí fica tudo ok. Fica inchado, fica. Se tem um evento, por exemplo, 2 dias antes, melhor deixar mais tempo. Por exemplo, um final de semana, é bom fazer lá por segunda, terça, para chegar tipo sábado, domingo, já está mais amenizado, porque incha. E demora um pouquinho, né, para desinchar. Que inclusive, né, tem a ver com a pergunta que você Do fez do perrengue. perrengue, né? Eu já sabia que corria perigo de fazer uma harmonização e ficar um lado ou outro desigual. Esse preenchimento tá dentro do harmonização facial? É a mesma coisa? É a mesma coisa. O Botox, ele é para paralisar as rugas, né? O preenchimento é para preencher onde falta. Por exemplo, eu sentia falta de ter esse osso aqui mais marcado, então eu fiz. O meu queixo, ele não era tão marcado, aí eu preenchi ele. Então, são pequenos toques que eu fui dando para melhorar aquilo que já era bom, né? Como vocês já falaram aí, Sim. né? Não é para... eu acho que a gente tem que ter uma consciência, né? Muito grande, assim, daquilo que vai mudar para ficar muito diferente, virar outra pessoa, e aquilo que você vai dar um toque ali para dar uma melhoria. Aí, entrando nisso que tu falou, antes de entrar nisso, eu só quero dizer, eu sei por que os homens não fazem cirurgia plástica. Sabe por que os homens não fazem cirurgia? Você sabe por que a gente não põe botox, essas coisas? Não é que a gente tem preconceito, não. A gente tem medo da agulha. Homem tem medo da agulha. Por isso que o homem não faz. Agora eu descobri, homem. Tu que tá me assistindo, por que tu não fez aí? Porque tem medo da agulha. Só por causa disso. Ou medo de entrar na faca da cirurgia plástica. Entrando nessa questão, né? Vocês acham, qual é a opinião? Porque tem muita gente que diz assim, Deus me fez assim, né? Eu vou dizer por mim, quando eu me olho na frente do espelho. Né? Eu tô perdendo um pouquinho de cabelo aqui, ó. Pouquinho, tá matando. E eu tô usando um produto chamado minoxidil. Então vou lá, uso esse produto aí com ácido hialurônico, né? Mas homem é bicho triste, né? A gente não se cuida direito e vai... Não bebe água. Bebe água direito e assim vai. Isso é verdade. Mas, numa questão de procedimento estético, seria mais rápido. Vou lá pôr um implante, que assim... Ainda não é o momento, né? Mas daria pra pôr. Poderia corrigir meu nariz. Sempre achei meu nariz meio grandezinho e tal. Sempre me impliquei com o meu queixo. Então... Tu vai. Só que aí, às vezes tu comenta com alguma pessoa e a pessoa diz assim, mas tu é ingrata, Deus te fez dessa forma. Por que tu quer mudar o que Deus fez? Tu tá dizendo que Deus, se fosse Deus tu faria diferente? Quando a gente entra nesse aspecto, até mesmo da nossa fé, o que vocês entendem disso? Vocês acham que a gente está sendo ingrato ou não tem nada a ver? Eu acho que isso até agrada ao Senhor. Afinal, meu corpo é templo do Espírito Santo, só estou cuidando dele. O que vocês veem nessa perspectiva? Então, eu não vejo condenação para isso, porque Deus se alegra em ver a gente feliz.
se alegra em ver a gente bem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por que não vamos cuidar desse corpo? Por que não vamos ficar mais felizes, né? Estando o nosso rosto mais harmonizado, mais feliz, não tirando a essência, a nossa essência. Eu não concordo com tirar a essência. Muito bom. Com os excessos, né? Mas Deus não condena isso, não. Não, né? Ô, Glá, por que tu fez o procedimento só agora? Por que tu deu assim vou fazer agora? Porque a Luísa influenciou. Porque a Nora entrou na vida dela. Também. Porque tinha uns pezinhos de peru, assim. Já tinha passado do pé de galinha. Não é de galinha? Na nossa terra é galinha e tem peru também. Tem o peru, mas aí a galinha é mais amenizadinha, né? O peru já O peru fica maior. mais intenso, né? Aí eu achei que seria mais interessante, né? Ficar mais assim. E o... Subir com os pés do peru. Subir com o pé do peru. Tem que dar um retoque ainda. E o preenchimento também, porque, né, eu não sou mais jovenzinha, eu não sou mais adolescente. Eu já tenho uma idadezinha assim, bem, né, avançadinha, então... Apesar de não parecer. Eu ia falar isso, gente. Eu já vi ela andando de skate, gente. Então, aí talvez o povo tava assim, não, mas a Glá fez a harmonização. Eu conheci a Glá sem harmonização, eu conheci a Glá sem preenchimento. Ó. E ninguém diz a idade que essa mulher tem. E não me incomodo de falar a idade também. Demais. Anda até de long, gente. Ando e ando. Eu acho que é muito pessoal, cada um, né? Eu não gosto de usar roupinhas assim de velhinha, né? Gosto de coisas que nosso radicais. gosto é muito parecido. Gosto de andar de montanha-russa radical, enfim, essas coisas assim. Então, por que não uma harmonização, um preenchimentozinho, só para dar um upzinho, né? Não, é verdade. E um detalhe muito importante dessa questão do Botox, né, que muitas pessoas não sabem, né? Muita gente acha que é só pela vaidade, mas nós, né, principalmente mulheres, mas homens também, a gente começa a ter perda de colágeno após os 30 anos. Então, a tendência nossa é cada vez mais ter rugas, né? E essas rugas, elas vão aprofundar se você não fizer ali o tratamento para, no caso, travá-las, que é o que o Botox faz. Então, quanto mais você deixa o tempo passar, mais profundas elas ficam. Então, às vezes, não consegue, mesmo preenchendo o rosto todo, a partir de uma certa idade já aprofundou tanto que aquilo ali já não melhora. Tu disse a partir de qual idade? A partir dos 30 já começa a ter uma queda, né, do colágeno. Tá explicado muita coisa aí, hein, gurizada? Tá explicado aí. Vamos agora para uma notícia que a gente tem aqui. Olhe para a tela. A gente vai soltar uma notícia ali do site valor.globo. G1. Acho que é essa mesmo, vamos ver. Morreu em busca de um sonho, diz mãe de vendedora que morreu após cirurgia plástica em Cuiabá. Médicos foram indiciados. Polícia Civil indicou que os profissionais responsáveis pelo procedimento estético devem responder. Nessa questão de cirurgia plástica, não é o único caso. Vi um caso muito tenso, assim, até não era pessoas pertas, mas acho que era no trabalho, alguém me contou que era parente, era amigo, alguma coisa, que, enfim, né, aconteceu coisas bem parecidas assim. Não teve medo, assim, receio, tipo assim, nossa, será que essa clínica é conhecida? Será que não é um açougueiro que vai vir aqui? Os cuidados. Que tipo de cuidado tem que ter? Na escolha do profissional, né? Na escolha. Tem que ter um tempo de jejum e oração? Como que é sempre bom, né? Nunca pode faltar, não. Mas sempre dá aquele medinho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente deve buscar pessoas que têm, né, além de boas indicações, pessoas que fizeram um pós bacana, né? Não procurar o profissional, né, vamos dizer assim, o mais barato do mercado, que nem sempre o mais barato é o melhor. Infelizmente, é meio que isso. Credencial. E aí você, após
né, ir em alguém mais conhecido também e procurar ver, né, as pessoas que já fizeram, procurar ter essa indicação, assim, né, do pós ali, operatório e tudo mais. Porque, vamos dizer, uma cirurgia plástica é uma cirurgia. Então, tem que ter ali uma questão toda preparada para a questão da anestesia, se passar mal alguma coisa, e muitas vezes a clínica não está preparada. Sim. Que eu acho que é isso. Daí, a Glá falou uma palavra interessante que essas clínicas, os profissionais têm que estar credenciados, né? Tá tudo regularizado. Tudo direitinho. E buscar saber mais isso. Porque às vezes no impulso, eu juntei dinheiro, juntei 30 mil reais, vou fazer isso. E o procedimento normal é 50. Então vai no primeiro que tem, porque a loucurada de querer fazer e tá pronto é melhor do que, enfim. Porque o que acontece? Essa busca desenfreada por um desejo, um sonho, faz a pessoa não conseguir, às vezes, nem avaliar os princípios, né? No sentido, os básicos, né? Que é credenciamento, liberação, alvará, a questão sanitária, tá tudo ok, se não tá. Então, é perigoso, né? Nem sempre o barato é o mais ideal. indicado. Tem uma outra notícia ali sobre o ranking, né? Fala muito sobre que posição o Brasil ocupa nesse ranking mundial. O Brasil ocupa segundo lugar no ranking de países que mais realiza a cirurgia plástica. Aí, eu, o único homem no meio de mulheres, aqui, vocês acham... Porque, primeiro, cirurgia plástica e procedimentos estéticos não é só para mulher. Tem muito homem fazendo também, muito, muito, muito. Vocês acham que as mulheres brasileiras são mais vaidosas? São. Isso aí, sem dúvida. Vocês que já foram, né, já viajaram para fora, vamos falar das americanas. Quando vai assim... porque os Estados Unidos está em primeiro lugar, né? Mas, e lá nos Estados Unidos a gente vê muito povo diferente e tal, e aqui também. Vocês acham que o Brasil preza muito pela aparência? As brasileiras, os brasileiros? Preza bem mais. Total. Isso daí, sem dúvida. Total, tanto que brasileiras ou brasileiros chamam a atenção lá fora. Incrível. A gente teve até experiência assim, né? E o pessoal lá é muito incrível, assim. Eles chegam para você, oh, beautiful hair, sabe? As pessoas incrível, não têm assim. vergonha, né, não. de falar assim que você é bonito, que você tá com uma roupa diferente. Então, né, assim, dá para ver o quanto o brasileiro ou a brasileira amam procedimentos. Incrível. E interessante isso que vocês falaram sobre essa validação da beleza lá fora, né? Das mulheres não terem vergonha de dizer para as outras mulheres, e até os homens mesmo também, né? Mas as mulheres dizerem para as outras mulheres, nossa, que cabelo bonito, que pele bonita, como tu é bonita, né? Sim. Parece que aqui ainda no Brasil, eu sinto isso. Às vezes a mulher, ela olha, ela vê, mas ela não verbaliza. Sim. Às vezes ela acha até bonito, mas às vezes por uma questão interna, ela prefere não falar nada porque ela sente que vai estar se rebaixando, né? Porque a outra é mais bonita, vamos dizer assim. Mas não é bem isso, né? É reconhecer a beleza do próximo. O que vocês acham que o homem não faz tanto? Cultura, eu acho. Eu também acho que é meio cultural. É cultura. Porque, por exemplo, no meu caso, não é só colocar um botox, é preciso também ter o estímulo de colágeno. Isso se faz hoje, com aplicações. Por que o homem não pode fazer isso? É a mesma coisa. Eu também concordo. Concordo. No próximo... Você previne. No próximo programa Rede Super, os nossos cinegrafistas estarão tudo de botox. A direção do programa que tá lá vai estar de botox. E tem muitos homens hoje fazendo preenchimento Os homens que não têm cabelo vão estar com implante de cabelo. Até a gente conversou com um aqui que disse que faria. Eles só não vão fazer lipo, porque eles vão parar de comer e correr. E aí deu. Ai, gente, que delícia esse programa de poder falar, porque é importante a gente entender que também, né, cuidar do nosso corpo físico, tanto de saúde quanto de exercício físico, mas também como estética, também fazem parte da nossa autoestima. Para manter, né? Pra Inclusive. manter, exatamente. Para manter. E o nosso programa,
vai chegar ao fim mais uma vez. É tão rápido, eu fico até desmotivado, fico assim... Que pena. Eu posso dar uma dica para finalizar o programa? Pode, Claro. pode. Que eu ia até falar que foi algo relativo ao perrengue que aconteceu e que eu queria dar uma dica, né, para tanto homens e mulheres que estão em casa que pensam em fazer, né, a questão da harmonização, que igual a Glá falou no início, não deixar para fazer muito próximo, né, de algum evento, de algo importante, fazer com antecedência mesmo, para dar tempo de dar aquele retoque, muitas vezes dá um retoque, né, que comigo mesmo aconteceu isso, que no fim do ano a gente foi fazer uma viagem para o exterior e aí naquela loucura de querer fazer o preenchimento labial, eu fui lá e fiz, faltando 2 dias para a viagem. Bah. E aí, o que aconteceu? Dessa vez, inclusive, eu coloquei bastante, só que assim, eu queria que ficasse igual tá hoje. Porém, no dia ficou 3 vezes maior. E aí, um lado inchou mais do que o outro. E aí, todas as fotos que eu tirei, né, as fotos num lugar lindo, importante, que eu queria muito voltar e voltei, né? Aí, todas as fotos, dá pra ver que um lado do rosto, do lábio, tava maior do que o outro. Claro que eu tentei despistar, né, e tal, com maquiagem, mas mesmo assim, não dá muito pra despistar quando tá nesse período ali de Assentamento. de assentamento, né? Que leva ali em torno de uns 5 a 7 dias. E incha também, não tem como, é normal. Incha pode ficar roxo. Incha, às vezes fica torto, às vezes você vai sorrir, um lado tá maior que o outro. Fica roxo. E fica roxo, eu fiquei com um lado também roxo, nem maquiagem tampava. Então, a dica é meio que isso, assim, já ter uma prevenção quanto ao prazo, é um planejamento. E eu acho que é bem isso, né, Lu? Quanto mais consciente no sentido, tem um evento importante, então me planejar para aquilo, né? Eu acho que é mais saudável para não ter Bem momentos assim, mas muito bom tu compartilhar isso com a gente. E eu já sabia, gente, não era a primeira vez que tinha feito harmonização, mas eu falei, não vai acontecer comigo não, nunca ficou roxo meu rosto. Por que vai ficar agora? Aí foi lá e ficou muito roxo, Olha, parecendo que era um soco na cara. A gente quer agradecer, então, a presença de vocês, nossas muito mais obrigada. por Mais uma compartilhar vez essa fazer experiência. parte, Eu muito agradeço. Muito obrigado. Primeira experiência. Muito bom. A você que assistiu o programa Na Nuvem no YouTube, compartilha para que mais pessoas também possam se inteirar um pouquinho mais do tema. Eu tenho certeza que edificou muito a tua vida, assim como edificou a minha. Gente, Na Nuvem chegou ao fim, que Jesus abençoe e não perca o nosso próximo Na Nuvem. Tchau, gente. Tchau, tchau.